Boas tardes. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Pedro Portela, tenho 37 anos e estou sóbrio há um mês. Era uma piada, atenção. Estou sóbrio há uma semana só. Então, uma pequena historinha, porque eu também já comecei a ter cabelos brancos, mas já posso contar histórias. Eu e a Luísa, que está ali naquele cantinho, nós mudamos para Amarante há um ano e qualquer coisa, fez dia 11 de setembro um ano. Já agora, um pequeno parênteses, continuamos à procura de casa. Quem souber de alguma casa para arrendar, nós estamos à procura. Né? Descobrimos que isto é um problema muito complexo. E nós mudamos para Amarante porquê? Porque nós somos do Porto, nós vivemos a vida toda no Porto. O ano passado achamos que estava na altura de sair da confusão do turismo, daquela pressão, daquela velocidade de vida, não é? que a grande cidade tem. E eu precisava de tempo sinceramente, para estudar, para voltar a estudar. E Amarante tem uma característica, nem é boa nem é má, é as duas ao mesmo tempo, que é perfeita para quem quer estudar, porque não há assim muita coisa a acontecer que nos distraia. Não há muita, não é? Estamos a comparar com Lisboa, com Porto, não sei o quê. Portanto, é ótimo para quem precisa de alguma calma para se concentrar em ler, em estudar e em investigar. E por outro lado, tem toda esta natureza que para aquilo que eu queria estudar, que tem a ver com desenvolvimento sustentável, e tem a ver com esta ciência da complexidade, que eu vos vou falar agora um bocadinho, é perfeito. Porque não há melhor professor de sustentabilidade do que a natureza. E numa cidade como o Porto, em que eu preciso de caminhar horas e horas, não é, para chegar a um sítio e ver uma árvore em condições, é muito difícil aprendermos o que quer que seja com a natureza. Enquanto que eu aqui, só basta mirar à janela, até de minha casa, ali em Santa Luzia, eu vou à janela e consigo inspirar-me na natureza. Bem, eu hoje vou correr um bocado o risco de perder a minha audiência ao fim de 5 minutos, porque vou-vos falar de ciência. Ok? E é uma ciência que tem um nome complexo. É a ciência da complexidade. E porquê é que isto me apaixona? Porque eu acredito que, e é mais que uma crença, tem algum fundamento, que para falar sobre desenvolvimento sustentável, temos que entender a complexidade. Ora, aí está. Ora bem, quem já me conhece das formações que fizemos, está farto de ver este iceberg. Okay? Este é mais imponente, não é? Pronto. Então, eu costumo usar o modelo do iceberg, e não sou eu, quer dizer, nada disso que vocês vão ver aqui foi feito por mim, não é? Eu costumo usar o modelo do iceberg para perceber para explicar como é que nós, seres humanos, entendemos o mundo. Atenda. Então, o nosso dia-a-dia gira em torno dos eventos, okay? Daquilo que nós vemos na televisão, daquilo que nos acontece no nosso dia-a-dia. E é com base nesses eventos que nós entendemos o mundo. Mas, se nós tirarmos um tempinho para pararmos e para observar os eventos a uma distância, quer física, quer temporal, começamos a ver os padrões de eventos, que é uma coisa a acontecer várias vezes ao longo do tempo. O exemplo mais fácil de entender e mais premente na nossa realidade é o caso dos fogos florestais em Portugal, não é? Que é um evento recorrente. Okay? Há aqui um padrão de eventos a acontecer. Mas um exemplo mais simples é, por exemplo, se todos os dias há um foco de incêndio no meu prédio, em qualquer lado, se calhar é importante começarmos a pensar o que é que está de errado na construção daquele prédio para estar a haver um incêndio todos os dias, um foco de incêndio todos os dias, ok? Portanto, eventos, padrões de eventos.
E agora, aqui é o drama. É que nós normalmente paramos aqui. Não é? Quando acontece algo como um pedrógão grande, nós, quando muito, conseguimos observar, sim, ok, isto é um padrão. Pronto, isto é preciso resolver, mas há aqui um padrão. Mas normalmente não passamos disto. Nós, o cidadão comum, não é? Depois é preciso passar aqui para os, mais para os académicos e para quem faz aqueles estudos de longo prazo, não é? Para começar a entender quais são as estruturas sistémicas que criam esse padrão de eventos. Okay? O que é que nós estamos a fazer constantemente de errado que cria este padrão? Mas ainda é possível ir mais a fundo, que é quais são os modelos mentais, a nossa forma de ver o mundo, que cria essas estruturas sistémicas. Então é aqui que a maior parte de nós enfia a cabeça na neve e diz, epá, ninguém mexe aqui. Então, a pergunta que rege um bocadinho a minha vida, a minha investigação, aquilo que eu ando a fazer, é esta. É o porquê que nós coletivamente criamos resultados que individualmente ninguém quer. O que é que isto significa? Ninguém quer o aquecimento global. Ninguém quer a guerra. A guerra é um tema especialmente interessante para mim. Alguns quererão. Alguns estarão interessados em vender armas, alguns estarão interessados no petróleo, não sei o quê. Mas vamos admitir que há uma grande maioria que não quer o aquecimento global, que não quer a guerra. No entanto, a guerra acontece, o aquecimento global acontece. Ok? Então, eu fascino-me com esta pergunta. Porquê é que nós, que não queremos, estamos a contribuir para que isto aconteça? E eu vou buscar inspiração à natureza. E é uma coisa chamada o comportamento emergente, que é, por exemplo, isto é um bando de pássaros de estorninhos que criam este padrão do movimento. Alguém sabe como é que estes padrões são criados? Como é que estes pássaros criam estes padrões? Alguém tem assim alguma ideia? Tem. É uma estrutura social de defesa. Isso seria o porquê, não é? É como pintares uma tela. Sim, tem algo de arte aqui. Mas isso é o porquê. Mas como é que eles fazem isto? Como é que o pássarozinho lá no meio... Ok. Haverá algum conjunto de pássaros que têm mais poder? Há uns líderes. Ok. Há líderes. Ok. Neste tipo de fenómenos não há líderes. Neste tipo de fenómenos não há uma vontade que é sobreposta. O que existe é uma coisa chamada tal comportamento emergente, que é cada um destes pássarozinhos está a seguir 3 regras muito simples, que é evitar o choque. Aliás, começa por aproximar-me de um grupo, okay? Tentar alinhar a minha direção de voo com esse grupo e evitar o choque. E com essas 3 simples regras, eles criam este padrão fantástico. Cãezinhos pequeninos, à espera de comer. Que fixe, agora vem aí uma perturbação, que é a senhora com o leite. Agora vejam o que acontece. Portanto, eles não planearam isto, não é? Pronto, não planearam, vamos andar aqui à volta, não é? Eles são simplesmente a seguir uma regra muito simples, que é, eu tenho que aceder ao leite. E ao seguir essa regra muito simples, criam aquele fenómeno emergente. Então, qual é a nossa dificuldade em entender este tipo de fenómenos? É porque a forma como nós temos a nossa vida organizada hoje em dia nasceu com estes senhores, há uns 200 anos atrás, com os pais da física moderna e os pais da ciência moderna, que nos desvendaram a forma de nós entendermos a natureza, que é, para entender um fenómeno que é complexo, a única coisa que nós temos que fazer é dividir o fenómeno em elementos muito pequeninos
entender os seus elementozinhos pequeninos e depois somá-los todos juntos. Okay? E é assim que se forma um problema complexo. Ora, isso é só metade da história. E isso permite-nos entender problemas que são simples, como, por exemplo, o facto do meu despertador hoje de manhã não ter tocado, porque eu não o programei no dia anterior. Pronto. E problemas mais complicados, como é o caso de o meu carro ter deixado de funcionar porque tinha lá uma válvula partida, não sei o quê. Pronto. E este tipo de pensamento que vem dos pais da física e dos pais da ciência moderna permite-nos entender problemas que são sofisticados e que são o conjunto de pequenos problemas simples. Mas, podes carregar outra vez? Há todo um outro domínio de problemas que são os tais problemas complexos, que são aqueles que nós não conseguimos entender observando apenas o comportamento do indivíduo. Se eu olhar, por exemplo, para aqueles pássaros que estávamos a ver ali há bocado, não é? Eu sei quais são as regras que ele segue, mas eu não consigo prever qual é que é o padrão que o bando de pássaros vai formar. É impossível. Ok? Não deixes cair o chá em cima do computador. Pronto. E é normalmente aqui que eu começo a perder a minha audiência. Que é, ok, então estás-nos a dizer que há toda 50% de problemas que nós não conseguimos, que nós não sabemos entender. Pois é mesmo verdade. E o drama do momento atual em que nós estamos na nossa sociedade é exatamente porque os problemas que nós temos à nossa frente, os problemas mais tramados que nós temos à nossa frente, como o aquecimento global, a guerra, a pobreza, a desigualdade, são problemas complexos, não são problemas complicados. Não podem ser resolvidos com a mesma mentalidade, com a mesma forma de resolver problemas que nós herdamos nos tempos do Newton e do Darwin. Têm que ser resolvidos com uma linguagem nova, com uma ciência nova. Precisamos acrescentar um conjunto de palavras e um vocabulário e um dicionário novo para entender este tipo de problemas. Okay? O comportamento emergente, a incerteza fundamental, a tal incerteza de que o Miguel falava há bocado, não é? Sobre a forma como ele rege a sua vida, é a aceitação da incerteza fundamental, que nós não conseguimos controlar tudo. Não é? Portanto, precisamos criar uma linguagem nova. E qual é a importância da linguagem? No tempo dos romanos, do Império Romano, havia a numeração romana, certo? Pronto. Mas na altura, ninguém fazia contas, porque é muito difícil fazer contas com isto, não é? Esta conta de multiplicar é muito difícil de fazer com esta simbologia, VI, 3i, não sei o quê, pronto. Portanto, no tempo dos romanos não havia contabilidade. Havia meia dúzia de peritos que tinham umas tabelas espalhados aí pelo Império e eles faziam a contabilidade. O resto do pessoal andava um bocadinho ali à nora. Pronto. Até que os árabes entraram pela Europa adentro e trouxeram uma inovação, que é a numeração árabe, a numeração decimal. O 0, primeiro inventaram o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, e de repente temos uma linguagem que fala sobre, que descreve a mesma coisa, multiplicações e quanto é que eu vou cobrar por 3 maçãs, né? Só que usa uma linguagem que é completamente diferente, que é muito mais poderosa e que nos permite falar sobre o problema de uma maneira diferente. E por isso, eu tinha aqui alguns exemplos para vos mostrar, mas acho que vamos só alongar um bocado. Portanto, a minha mensagem para hoje é: nós precisamos mudar radicalmente a linguagem, precisamos aprender uma linguagem nova, se queremos realmente tentar resolver os problemas sociais complexos que nós temos hoje em dia. E nesse sentido, eu acho que há profissões que estão em falta. Hoje em dia fala-se muito sobre o futuro do trabalho. É que a inteligência artificial vai nos roubar os trabalhos. Muito bem. Acho muito bem, altamente. Mas nós temos que inventar profissões novas.
Uma delas é esta dos agentes de transformação sistémica, ou agentes de transformação, ou facilitadores de transformação sistémica. Ou seja, gente que está dentro dos seus sistemas sociais, mas que tem a capacidade de promover essa mudança de comportamentos que o Miguel há pouco estava a falar. Depois, uma coisa que eu acho que o Teiga vai falar a seguir, são os curadores dos sistemas socioecológicos. Ou seja, tem a função de ser quase como um curador do museu, não é? Que está lá a manter o museu a funcionar, a estrutura, só que não é do museu, é de um sistema socioecológico, ou seja, social, humano, não é? E ecológico, como é o caso dos rios. Não sei se é isso que vais falar a seguir. Pronto. E depois, finalmente, é os que eu chamo os antiperitos em sistemas complexos. E porquê que eu chamo antiperitos? Porque nós todos estudamos, e volto outra vez, há bocado falaste de educação, não é? E das escolas. Nós todos estudamos para ser peritos em alguma coisa. O objetivo de todo o nosso sistema de ensino, e até formal e informal, é nós sermos peritos em alguma coisa. Okay? Essa coisa pode ser muito concreta, tipo mecânico de automóvel, como algo mais menos concreto, como gestor de inovação de alguma coisa. Pronto. Mas estamos a falar de a hiperespecialização. Okay? Mas num sistema social complexo, eu não posso ter peritos, porque isso é exatamente o contrário, porque um sistema complexo é holístico, é completo. Okay? E, portanto, um especialista vai se sempre concentrar num determinado ponto, vai ter uma visão de túnel, uma visão de funil. Okay? E, portanto, nós temos que fugir rapidamente a esta ideia que nós temos que ser especialistas em alguma coisa. Não, nós temos que ser anti-especialistas. Esse é o contrário do especialista. E pronto, era o que eu tinha para vos dizer.